E aí pessoal, tudo bom? Sou Rolf Gomes e hoje estamos aqui mais uma vez e estamos aqui hoje para falar sobre niilismo, falar sobre o poder libertador do niilismo, porque tem muita coisa no nada, né? O vazio está muito cheio, gente, cheio de conceitos, cheio de ideias, cheio de possibilidades. Até mesmo para nós estarmos vivos aqui, né, nós precisamos do espaço vazio para conter as coisas. O que seria do universo sem o vazio? Né? Quando você olha todo esse ambiente aqui, isso aqui é basicamente espaço vazio do ponto de vista atômico. Olha a importância que o vazio sempre teve para as tradições orientais, antigas, as filosofias como o taoísmo, o próprio budismo, na questão da meditação, na questão de meditar sobre o que é a existência, sobre o que é a vida, né? O que é estar vivo, o que é estar consciente. Como é maravilhoso, muitas das vezes, um espaço vazio. Menos quinquilharia, menos coisas, só o necessário. Né? Ter uma vida minimalista, ter uma vida onde você compreende o valor relativo de todas as coisas. E aí, né? Antes de iniciar, eu gostaria de pedir que quem não é inscrito ainda, por favor, se inscreva no canal aí para dar mais relevância aos vídeos. Se gostar desse vídeo, dê um like, por favor. E também ative o sininho, né? Se você se inscrever, ative o sininho das notificações, porque aí você vai estar sempre recebendo. Eu estou tentando aqui fazer um vídeo por dia, né? Estou tentando fazer isso. Eu acho importante manter essa regularidade. Então, eu queria falar aqui que o niilismo na minha vida foi uma coisa libertadora, sabe? Libertadora mesmo. Porque é muito difícil você chegar, né, nessa questão de contemplar o vazio existencial. É muito difícil você abrir mão dos prazeres desse mundo aqui, das ilusões desse mundo. É muito difícil. Porque existe uma força muito grande querendo te prender nesse pensamento, nesse comportamento coletivo. Correto? Então é difícil, cara. Muito difícil mesmo. Mas quando você chega, quando você vê que dar esse passo não é nada demais, parece aterrorizante no início, viver sozinho, contemplar a morte, contemplar o vazio. Mas aí você... Muitas pessoas desistem, né? Porque é cansativo, é penoso, porque você vai ter que buscar as suas próprias respostas. O niilista é um livre pensador racional. Isso também é difícil, usar a racionalidade para pensar nas questões existenciais, abdicar da religião, do pensamento religioso fácil, pensamento que não é seu, um pensamento que não é lógico, é doutrina, sabe? Entrar nessa dificuldade, nesse trabalho, é mais difícil. Mas depois que você entra, você começa a ter certos tipos de prazer, né? Que não são esses prazeres que as pessoas estão habituadas. Você começa a ter um prazer intelectual, um prazer da descoberta por si próprio, não por ideias dos outros, não porque os outros falaram, não porque você ouviu falar, mas ideias construídas a partir de uma desconstrução. O niilismo é uma desconstrução dos valores, o niilismo é uma desconstrução dos conceitos. O ateísmo é uma desconstrução de um pensamento religioso falso, mentiroso, imposto, socialmente imposto. E aí a gente sabe as consequências disso, né? É a sociedade do jeito que a gente está vendo aí, né? Sociedade religiosa, irracional, selvagem, animalesca, um sistema extremamente escravocrata, desigual, desumano, é tudo de ruim. Porque o ser humano ele não passa de um bicho, né? De um macaco, como costumam dizer, tacando cocô um no outro. Esses são os países, essas são as economias, porque as pessoas simplesmente não param para pensar. E ainda estão apegadas a esses prazeres, né? No outro vídeo, eu usei essa passagem bíblica, né? Que eu acho que tudo tem um bom e tem um ruim, tudo depende de interpretação. O cristianismo também tem muita coisa positiva, dependendo da sua interpretação. Se for uma interpretação religiosa, já era.
pode jogar no lixo que não presta. Mas se for uma interpretação lógica, racional, coerente, né, tudo tem um aspecto de se ver. Então tem lá escrito, né? Não acumulei tesouros na terra, onde os ladrões roubam, onde as traças corroem, né? O próprio tempo destrói. Mas criei tesouros no céu, ou seja, na consciência. E aí, eu queria falar aqui que muita gente acha, né, que eu me tornei assim depressivo, muitas vezes eu sou depressivo, porque não tem como você não ser deprimido diante de uma existência sem sentido. Depressão, tédio, né? Essa é a parte que você tem que aprender a lidar. Depressão existencial, né? Não quer dizer depressão física, né? Eu tenho muita saúde, mas a depressão aqui na mente é foda. E aprender a lidar também com o tédio, né? Mas esse tédio, olha o que eu tenho aqui, gente. É silêncio, é paz. Que tédio bom, eu aprendi a gostar do tédio. Às vezes você não tem nada para fazer, como é bom ter nada para fazer. As pessoas não conseguem raciocinar dessa forma, porque foram condicionadas dentro de um modelo escravocrata e servil. E quando você não está fazendo alguma coisa para alguém, a vida não vale a pena. Olha que idiotice. Eu fiz essa descoberta, cara. É maravilhoso não ter nada para fazer. Quando não tenho nada para fazer, né? Eu vou dormir, pô. Bebo, encho a cara. Tenho mulher, tenho filho, tenho nada para me apurrinhar, me preocupar. Então, vivo minha vida da minha forma, minimalista, dentro de uma casa pequena, tudo que eu preciso, enfim. Mas o que eu quero dizer com essa questão que o niilismo liberta, né, que me libertou? Muitas pessoas pensam que eu me tornei dessa forma, deprimido, às vezes raivoso, às vezes revoltado com a realidade, né? Veio do meu surto. Eu quero morrer, eu não aguento mais, eu não aguento mais. A gente precisa, né? Principalmente quem é muito autêntico, muito verdadeiro com a própria existência, olha a existência de frente, né? Às vezes você acumula muita informação, você tem que liberar isso. Isso faz parte também de fazer esses vídeos aqui. Para mim é uma terapia. E às vezes eu surto, às vezes eu não quero fazer mais. Isso eu já sei que é fase, né? Sempre passa. Igual as fases da lua, sempre passa, né? E tudo é passageiro, menos o motorista. E o trocador, que nem existe mais essa profissão, trocador, né? Já acabou. Então, muitas pessoas pensam que eu me tornei dessa forma depois que eu perdi meu filho. E isso não é verdade, porque eu já era ateu, né? Inclusive ele também era ateu, e eu já era niilista. Ele não era niilista, né? Muito jovem ainda, né? Morreu com 14 anos, não era niilista. E eu já tinha todos esses pensamentos, já era assim, já era do meu jeito. Por isso meu casamento não deu certo, o negócio de família não é pra mim, sempre quis muito ficar no meu canto, nunca gostei de festinha, de confusão, de comemoração, pra mim isso é tudo bobagem. Então, você tem uma família, você tem que participar disso tudo, né? É horrível, pra mim é a visão do inferno. E o que acontece? Antes, como eu falei, eu já tinha esse pensamento, já tinha essa forma de ver a realidade. E uma coisa que tem me ajudado muito, até em questão da perda do meu filho, que foi uma coisa que só confirmou ainda mais que esse mundo aqui não vale a pena, né? Por causa do sofrimento, porque as pessoas são feitas de carne, as pessoas morrem. Então não adianta se apegar às pessoas, isso é loucura, né? Você vai só trazer sofrimento para sua vida. Por isso que eu digo, sou antinatalista, não tenha filho. Se eu soubesse dessa merda, se eu tivesse essa consciência antes, né? Bem antes, né? De não ter filho, eu não teria passado todo esse sofrimento. Mas uma coisa que está me ajudando muito, por incrível que pareça, né? Eu já consigo até falar nisso, sabe? Na questão do meu filho, que às vezes é difícil, muito difícil ainda, né? É um luto eterno essa porra. Mas eu consigo já trabalhar isso. Por quê? Porque eu entendi uma coisa. Tem aquele filme, o anime, né? Ghost in the Shell, Fantasma na Máquina. Ou Fantasma na Concha, né? Mas a ideia é Fantasma na Máquina. Ou seja, a ideia de uma consciência presa num corpo. Numa cena de Ghost in the Shell, tem um cara cometendo um crime. E esse cara, quando ele é preso, ele diz, eu tô cometendo esse crime porque eu tô cheio de dívidas, eu tô com uma filha doente, e eu tô fazendo isso pela minha filhinha. E aí, os caras que prenderam ele dizem, né? Ele, inclusive, ele nem sabe que ele é um androide. Ele acha que ele tem uma filha. Entende? E os caras falam pra ele, sua filha não existe, são memórias plantadas. Você não tem família, você não tem filho, você foi inicializado algumas semanas atrás e foi colocado nessa situação psicológica para você cometer o crime. Entende? E aí, aquilo me fez pensar, cara.
Sabe? Por que sofrer pelo passado que não existe? Porque não existe. Meu filho, na realidade, nunca existiu. Olha só que coisa interessante. Sofrer pelos entes queridos mortos é uma estupidez, sabe por quê? Porque meu filho nunca existiu. Meu filho nunca morreu. Isso só tá aqui, cara. Mesmo quando eu convivia com ele, eu nunca lidei com ele. Eu lidei com a interpretação que eu tinha a partir dos dados dele. Eu não posso afirmar que meu filho existia em lugar algum, a não ser aqui. Mesmo quando eu estava com ele, mesmo quando eu criei, desde pequeno, tudo estava acontecendo aqui. E hoje, quando eu durmo, eu sonho, às vezes, com ele, tá lá, sabe? Vivo, no céu. É por isso que a religião promete que você vai encontrar seus entes queridos no céu, que é aqui, no mundo dos sonhos. Tudo acontece aqui, estando acordado, estando sonhando. Até esse vídeo está acontecendo aqui. Eu não tenho certeza, não posso ter certeza de que as pessoas que estão assistindo esse vídeo existem. Porque eu só tenho dados, informações a respeito dessas pessoas. Eu hoje, com as pessoas que convivem no meu trabalho, né, o meu próprio trabalho, minha própria casa, eu não tenho contato com isso aqui, gente. Eu só tenho uma interpretação do que é isso aqui. Essa casa está aqui dentro. O meu filho ainda está aqui. Então até que eu consigo vê-lo de vez em quando eu sonho. Olha que interessante. Então por que sofrer com uma situação que não existe mais e nem nunca existiu? Memórias são só memórias. Tudo que existe é o momento presente. E a gente insiste, né? Nós insistimos como seres humanos em continuarmos vivendo num passado que não existe. Isso é construção de ego, construção de personalidade. Ter filho, ter mulher, conquistar isso, conquistar aquilo. É só esse momento aqui que existe. Para trás não existe nada, para frente também não existe nada. Isso é uma ilusão. Olha só como o niilismo é libertador. Como o niilismo te ajuda até na questão de uma terapia. A compreender melhor como funciona a realidade. Ficar sofrendo por uma pessoa que morreu, mas que nunca existiu e nunca morreu. Porque tudo aconteceu aqui. Eu só tive do meu filho informações. Eu não posso afirmar o que ele era, o que ele foi, se ele tivesse vivo hoje, quem ele é, quem ele... Entende? Eu não sei o que está passando dentro da cabeça dos outros. Eu só tenho a luz que vem para mim, né, através de sentidos, e cria imagens no meu cérebro. E eu começo a interpretar essas imagens e dizer, esse é meu filho, essa é minha mulher, meu carro, meu cachorro, mas está tudo aqui. Então, o niilismo é libertador. Vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E, por favor, se inscreva aqui no canal. Fui!